Fala rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui do Mano Dix. Hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui um passo a passo super interessante de como você fazer o seu próprio boné Five Pino, tá bom? Inclusive esse modelinho aqui que eu estou usando, ó, produzi ele há algumas semanas e vamos estar replicando ele novamente aqui, mostrando para vocês todos os detalhes, tá? Se vocês gostam, se vocês curtem, se vocês querem aprender, fica com a gente aí até o final. Vou estar iniciando mostrando todos os materiais e depois a gente já inicia. Pessoal, esses daqui são os nossos materiais, tudo que nós vamos utilizar para fazer o nosso boné, tá bom? Então começando aqui ó, pela nossa aba em EVA flexível 5 mm, tá bom? Esse aqui é o viés que vai dar o detalhe, os acabamentos internos. O nosso molde, super importante. O giz, esses detalhezinhos aqui que vão, ou se precisar abrir a costura para tirar aquela pontinha solta, eu utilizo duas tesouras, tá? Essa daqui só para tecido e essa daqui para alguns outros pequenos detalhes. O nosso tecido, que é um tricoline 100% algodão azul marinho. A nossa fita anti-suor, a carneira. Olha só, essa daqui você também encontra no nosso site, tá bom? Tem o link na descrição. E esse outro detalhe aqui que nós também vamos colocar no nosso cap, que é como se fosse um tecido furadinho aqui, ó, que dá um toque bem maneiro. E tudo isso vai ser feito na nossa máquina, na nossa Singer Facilita Pro. A máquina caseira, pessoal, que você pode ter na sua casa e tudo mais, onde nós conseguimos fazer o boné do início até o final. Então, esses são os nossos materiais, certo? Então, agora bora para a prática. Já começamos a fazer os riscos aqui do nosso cap, tá bom? Ó, a parte de cima, frontal, lateral. Lembrando que nessa parte da lateral aqui, eu quis fazer diferente, tá bom? Aqui eu utilizei a parte interna aqui, em azul marinho, mas essa eu vou utilizar no bordô. Eu bati o olho, falei, acho que vai ficar diferente, vamos ver o que acontece, tá bom? Então já começamos os riscos e vamos dar início aí ao corte. Reforçando agora que essa parte do corte já foi feita também. Então tanto ali o risco quanto o corte. Aí ficou nesse formato. Aqui eu coloquei aquele tecidinho bordô que eu falei pra vocês, até deixei ele aqui de lado pra você ter uma visão melhor, porque a mesinha é vermelha, né? Então dá esse contraste. Então tá feito aqui, vai ficar nessa pegada, bem maneiro. Pessoal, só reforçando, esse molde aqui, ele ainda não tá disponível no site, mas eu tenho um outro lá disponível, tá bom? Que foi o do nosso primeiro vídeo. Aquele molde tá disponível no site, você pode adquirir por lá também, tá joia? Agora chegou no momento onde nós vamos fazer a junção dos painéis, tá bom? Começando com essa parte aqui, que é a parte superior. Nós vamos fazer o quê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui com uma mão. É fazer uma costura, pessoal. Bem nesse traçado aqui, tá? Ó, de meio centímetro até aqui, ó. Então ela começa, deixa eu ver do alto aqui, ó. Daqui e vem até aqui. Uma costura de meio centímetro. Feito essa primeira costura, ele estava aqui assim, nós fizemos ali de meio centímetro, ele vai ficar nesse formato, ok? Onde nós vamos passar o primeiro viés, para nós escondermos esse trechinho aqui, ó, dar um acabamento melhor. Eu, nesse exemplo, eu utilizo esse viés aqui, que ele é um pouco mais gordinho, vou dizer assim. É só por estética, tá? Algo particular, mas não necessariamente você precisa usar um desse, porque os das outras laterais eu uso mais fininho padrão, tá joia? Então nós vamos colocar ele aqui, ó, para escondermos esse detalhe. Finalizada a costura, ele vai ficar nesse formato. Olha só. Aqui é a parte de cima e a parte interna. Então aqui, como vocês percebem, já não vai aparecer mais aquela costura que é a junção dos painéis. Depois a gente só recorta, tira aqui o excesso, tanto aqui como aqui. E agora nós vamos colocar a parte do que vai ser a parte frontal do cap, tá bom? Essa daqui, ó. Nós vamos colocar ela... que com uma mão fica difícil de mostrar, mas enfim, ela vai ficar aqui na frente, ok? Fizemos a colocação da parte frontal. Vou explicar melhor agora, ó. Vocês lembram? Essa partezinha aqui que vai ficar no topo da cabeça, né? E viemos para colocar o frontal agora. Tava aqui
Fizemos eles dessa forma. Aqui, pessoal, foi uma costura também de meio centímetro, tá bom? Ó, meio centímetro. Que depois vai ficar dentro desse formato aqui. Vamos aplicar um viés aqui também, ó. Para esconder, mais uma vez, essa parte extra que também não tem necessidade. Ok? Então vai ser colocado um viezinho bem aqui, ó. Em volta, vindo até aqui. Sobre esse viés, agora eu já utilizo aquele mais fininho, padrão, tá? Que no caso eu vou colocar ele bem aqui, ó, nesse cantinho. Já seguindo essa outra linha de costura aqui de cima. Eu coloco esse viés contrário desse outro aqui, ó. Porque senão fica muito grosso, muito espesso. E não fica legal na hora que a gente tá ali fazendo a costura, ok? Então, eu vou colocar ele aqui e vou passar a costura bem rente. Em todo o trajeto aqui, ó. Vindo até a outra pontinha, até aqui. Vindo daqui pra cá. Vai ficar cobrindo aqui, ó. Depois de colocarmos, vai ficar nesse processo aqui, desse formato. A ideia é agora nós trazermos para cá, ó. Ok? E fazer uma costura agora nessa pontinha aqui, que nós vamos esconder isso aqui. Então essa é a ideia. Fazendo mais aquela averiguação. Olha a linha que nós costuramos agora. Ok? Vem até a pontinha aqui. Eu já cortei um pouquinho do excesso. Só cortar a linha. Vai ficar nesse formato. Agora nós vamos vir para as laterais. Mas vocês se lembram que a nossa lateral ela não é inteiriça, como geralmente é feito, né? Essa daqui ela tem esses dois painéis separadinhos. Então nós vamos fazer uma junção deles. Tá joia? Aqui, ó. Passar uma costurinha rente aqui para prender. Mais uma vez aí de meio centímetro. Após aquela costura de meio centímetro de junção, ele vai ficar nesse formato aqui. Eu acho que ficou interessante ter colocado esse detalhinho em bordô, vai dar um toque diferenciado no cap. E aqui, pessoal, nós também vamos colocar um viés, tá bom? Ó, nesse formato aqui. Deixa eu virar ele. Pronto. Vou passar um viezinho igual eu passei naquele frontal, vou passar um aqui também, na pontinha. E depois que eu abrir, vou passar uma no viés aqui nesse outro canto para tampar isso aqui. Só para mostrar melhor ainda para vocês, vai passar essa costura seguindo essa linha. Segue essa linha aqui da costura de baixo. E vocês vêm passando por cima aqui do viés, para dar aquela tampada bem nesse formato aqui, ó. Ok? Então aqui a nossa lateral já está pronta. Deixa eu trazer na parte interna aqui. Dá só uma olhada. Depois que nós colocamos aquela pontinha do viés, nós abrimos ele e passamos uma costura interna aqui, que tampou mais uma vez aquela junção. Tá joia? Então essa costura aqui vai ficar assim na frente, ó. Nós só replicamos aquilo que nós fizemos na parte da frente do cap aqui. Então o mesmo agora eu vou fazer com esse. Então eu já não preciso mostrar essa parte para vocês, ok? Já vou, depois na hora que tiver tudo prontinho, vou só replicar nesse daqui. E agora chegou a hora de nós colocarmos as laterais aqui no nosso cap, ok? Então, ao contrário,
tá bom? Nessa parte interna aqui dele, nós vamos fazer a junção daqui, tá bom? Se vocês verem, ó, não é a parte contrária, tá aqui de frente, tá bom? Deixa ele assim. E com a parte contrária da nossa lateral, nós prendemos ela aqui na pontinha. Começamos por aqui, tá? E vamos fazer uma costura também de meio centímetro em tudo aqui, que vai chegar até essa parte final do boné. Ele vai contornar até aqui. Então aqui na máquina, vou procurar mostrar ali para vocês. Ah, e só um detalhe, conforme nós formos costurando, sempre que possível, essa partezinha aqui a gente vai puxando ela, tá? Porque muitas das vezes, conforme nós vamos fazendo essa costura, essa parte aqui não chega até o final. Então, ir dando umas puxadas é importante para exatamente isso, para bater do início ao fim, ok? Então, vamos fazer essa parte. Logo depois de fazer essa junção aqui das laterais, vai ficar nesse formato, ó. É só uma olhada aqui, maneiro. Aqui foi o que eu falei, tá vendo esse pedacinho final? Eu não puxei muito. Aqui a lateralzinha, teve uma hora que eu esqueci de ir puxando. Acontece, né? Tá vendo como não bateu aqui? Diferente desse outro lado. Como eu já fiz atento. Mas assim, nada que vai afetar o cap. Porque na hora dos acabamentos a gente tira isso aqui e não tem problema. Agora por dentro é a hora que nós vamos passar um viés. Bem aqui, ó. Um viezinho dentro dessa lateral e dessa outra lateral também. Para poder ficar um acabamento bonito. Ah, e para finalizar também, vai ter um viés que nós vamos colocar nessa partezinha aqui de fora. Mais uma vez, vamos aqui fazer essa passagem do viés. Lembrando vocês, ó, eu sempre coloco nesse formato. Vocês sabem que o viezinho aqui, ele tem essa orelhinha, sabinha dele aqui do lado, né? Ó, aí eu viro ela para baixo. Passo aqui, ó, bem rente com essa costurinha de baixo aqui. Aí vai daqui até o final. O viés colocado, pelo menos prendido essa primeira parte que eu mostrei para vocês aqui. Aí a gente abre ele. E agora faz uma costura aqui, ó. Acho que meio centímetro também. Até o final. No momento, o nosso Five Pine está assim. Agora já colocado o viés interno. Aqui, pessoal. Coloquei ele, depois passei aquela segunda costurinha aqui do lado, ó. Que é essa daqui. Que foi seguindo até o finalzinho dela. Joia? E agora nós vamos colocar uma aqui, ó. Aí nessa aqui eu vou explicar, porque tem um detalhezinho só diferente do que eu faço dos outros. Para colocar esse viés aqui da parte de trás, no posterior do cap, no viés, eu vou abrir uma abinha aqui, ó. Tá vendo essa abinha aqui? Eu abro ela. E é em cima dela que eu vou estar costurando. Deixa eu ver se pega aqui. Você tá entendendo? Bem em cima da canaleta. Fica uma sombrinha aqui, ó. Se tá aqui, se você abriu, fica essa aí, a sombra vai pegar aqui. Você tá entendendo? Bem aqui nessa partezinha aqui, onde eu vou estar costurando até o final. Feita essa costura na canaletinha aqui, ó, como eu mostrei. Ó, pode ver que eu vim aqui seguindo até o final, tá bom? Aí aqui nós vamos dobrar, pessoal. Essa parte aqui, ela vai ficar pra dentro. Tá? Entendeu? Ela vai ficar nesse formato aqui, ó. Onde nós vamos passar uma costurinha bem na pontinha, bem aqui, ó. Em toda a parte dela. Que é difícil de mostrar segurando numa mão só, mas vocês tiveram a ideia, né? Tava pra cá,
assim, e nós viramos ela para cá. Ok? Aí nós vamos fazer uma costura. Quando estiver pronto eu mostro a costura, acho que vai dar para entender melhor. Feito as duas linhas, já aproveitei, já fiz a segunda linha também, ó. A primeira aqui é aquela bem rente. Aí você faz uma segunda, um pouquinho acima, tá? Seguindo o mesmo trajeto até o final. Agora nós vamos entrar aqui no projetinho da aba do cap. Aproveitar aqui o material, que ainda tem um materialzinho. Vamos fazer o risco. Já aproveito aqui também a aba que eu vou estar utilizando, tá bom, pessoal? Aquela que eu mostrei no início, de EVA. Então ele já fica dentro desse formato. E nós vamos estar cortando aqui esse material em volta, dando aqui uma distância de alguns centímetros, ok? Pelo menos um meio centímetro em volta aqui para poder cortar. E agora, após nós já termos cortado, nós vamos fazer, quando nós formos agora fazer a costura em volta total aqui da aba, nós vamos dar um espacinho de alguns centímetros, tá? Não chega a meio centímetro aqui. Para quê? Para ela dar a dimensão, certo? Correto, porque nós temos meio centímetro aqui de espessura para a aba poder ficar o melhor alocada possível. Essa aqui é uma das partes mais chatinhas, posso dizer assim, na hora da construção da aba, porque é tudo bem artesanal. A aba é artesanal, feita, é corte humano, né, velho? Então tem ali os seus erros também. Então aqui a gente procura descontar e fazer o melhor possível. Então dá mais um espacinho aqui quando formos fazer essa costura. Joia? Então, pessoal, fica dentro desse formato. Tá vendo? Essa linha que eu tracei aqui da aba. E aonde foi feita a costura um pouquinho para frente. Em todo o contorno do que vai ser a nossa aba. Ok? Vai ficar desse formato e o formato como vocês forem fazer da melhor forma. Depois, pessoal, de fazer aquela costurinha e tudo mais, nós vamos encaixar aqui a aba dentro dela, tá bom? Aí no caso aqui eu já coloquei. Aí você procura firmar da melhor forma para deixar essa costura na parte de baixo. Dá um trabalhinho, mas com o tempo você vai pegando a manha. Eu tô pegando a manha até hoje, tá bom? Porque tem hora que não fica tão certinho. Então agora que ele já tá aqui, a gente vai fazer uma costura em volta, deixando o mais firme possível, ok? Pode dar uma puxadinha para lá, para cá, para poder deixar mais alinhado. Feita essa costura, ó, procurei colocar uma bem rente aqui, pessoal. Que a imagem não sei se vai captar tão bem, mas tem uma aqui. Conforme eu chego no final, pessoal, aí eu dou mais uma voltinha e pego uma acima daquela primeira, ok? Uma de reforço e que também vai servir de parâmetro quando nós formos colocar a carneira, tá bom? Eu uso como referência. Então procurei aqui, será que a imagem vai captar? Fazer também da melhor forma para a costura ficar na linha de baixo, vocês estão vendo? Mais trabalhoso, mas fica um trabalho bacana, bonito. Agora eu vou colocar umas linhas, vou colocar duas linhas, não costumo colocar várias aqui, entendeu? Eu vou fazer duas em volta, só para dar uma firmeza maior, mas a nossa aba tecnicamente ficou bem bacana. Detalhe da aba aqui também feito, duas costuras, é o que eu costumo fazer, tá bom? Pessoal, posicionei a câmera para poder pegar aqui fazendo esse trabalho. Cara, quando eu fui ver, eu já estava finalizando a segunda linha e não tinha colocado para filmar. Mas enfim, tá feito, tá bom? Agora nessa parte de baixo aqui, eu vou encontrar o meio da peça, que geralmente eu faço dentro dessa linha aqui. Faço uma marcação aqui na pontinha, porque a partir de agora a gente vai colocar o detalhe da carneira, ok? E é importante a gente já ter centralizado aqui o meio da peça. Inclusive também, nesse outro que nós fizemos aqui, nós acharmos aqui o meio e também deixar uma marcação, ok? Agora eu fiz o corte da carneira, tá bom? Eu corto ela com 70 centímetros. E também, ó, dou uma dobrada aqui para eu pegar o meio, tá bom? Faço uma marcaçãozinha aqui. Isso aí já me ajuda a ter parâmetros na hora de colocar junto com a aba, certo? Então só para vocês marcarem também. Eu costumo fazer com 70 centímetros. Acho que tá um bom parâmetro. Para nós colocarmos a carneira, eu vou colocar ela na parte de baixo da aba. Aqui é a maneira correta como ela vai ficar. A abinha já está colocada certinha. Eu coloco ela para baixo aqui, onde eu já deixei a marcação e a marcação de lá também. Quando nós formos colocar
ver se eu consigo mostrar aqui e explicar direitinho. Pessoal, a carneira, ela vai ficar bem aqui, ó, nesse cantinho. Tá vendo essa costurinha? Essa primeira? É interessante ela bater junto com essa daqui. E essa rebarbinha, essa gordurinha, a gente pode chamar assim, vai ficar um pouquinho mais pra frente. Porque depois, na hora que nós formos colocar a parte de cima do cap que já tá montada, aquela costura, ela vai entrar aqui, ó. Entenderam? Então essa rebarbinha, essa gordurinha é importante de ter. Então nós vamos pegar aqui e trazer ela pra cá até nós acertarmos no meio, já tá correto. Mas para nós começarmos, a gente começar aqui, eu tenho o costume de começar aqui por esse cantinho. Mas para vocês só captarem essa mensagem, a gente coloca aqui e vai costurando nessa primeira linha para bater com a linha de baixo e ficar essa gordurinha aqui para frente, ok? Então, após nós colocarmos, vai ficar nesse formato. Mais ou menos nesse formato. Pode ver que sobrou ali uma rebarbinha aqui na frente, que era o que nós queríamos. Ok? Então, essa aqui é a parte de baixo. Ele vai ficar assim, porque essa fita anti-suor, ela fica assim no cap, né? Essa partezinha aqui eu vou dar uns cortes, fazer uns cortezinhos, para que a carneira possa subir aqui tranquilamente. Essa, sem dúvida, vai ser a parte mais complicada, vamos dizer assim, para ser feito, que é onde nós vamos agora juntar essa parte aqui do cap que nós fizemos, né? Junto com a aba, já com a carneira. Pode ver que eu deixei as marcações que eu falei para você, o meio. Essa outra parte também deixei marcadinha. Nós vamos juntar elas aqui para trazer para cá. Vou tentar da melhor forma aqui, tá filmando, ok? Mas a teoria é essa, para vocês já ficarem sabendo. Vocês colocam aqui e depois vão percorrer esse trajeto até aqui, tá? Na costura. Até aqui eu digo como, porque você vai vir também na parte da carneira, tá? Com o passar do tempo você vai conseguindo enxergar mais. Não precisa você fazer pressa, correndo, faz na maciota, ok? Porque isso aqui eu erro até hoje. Então você vai vir juntar aqui o meio, vai começar a fazer aqui a costura, vendo aqui no cantinho, bem nessa barrinha aqui da linha, tá? Vindo até aqui, ó, até o final, até onde der o da lateral aqui do cap, tá bom? Porque você vai vindo e vai costurar isso aqui também. Vamos embora pra prática aqui. Pessoal, agora tá posicionado. Essa ferramentinha, cara, isso aqui é um macete meu, tá? Eu procuro usar ela pra me encontrar aqui na costura. Por exemplo, ó, quando eu venho aqui, não sei se você vai dar o foco, mas bem aqui tá a aba. Aqui pra baixo já tá ali o tecido. Então, eu sei que a agulha tá alinhada aqui, ó, certo? E quando eu começo a fazer a costura, se eu vou trazendo pra cá, por exemplo, eu vou fazendo umas marcações com ela, ó. Eu vou fazendo só marcaçãozinhas mesmo. Pode ver que fica uma sombrinha, então eu vou em cima dessa sombra e fazendo isso em tudo aqui, entendeu? Acho que vocês conseguiram compreender o que eu quis passar. Então essa ferramentinha, no caso, ela me ajuda. É assim que eu vou seguindo aqui a linha, porque tem hora que a gente não enxerga, né? Enfim, a gente tem que facilitar o nosso trabalho. Então, pra mim, isso aqui facilita. Então, só pra vocês terem uma ideia. Fizemos aqui a junção do topo do boné, junto aqui com a carneira e a aba. Viemos daqui, ó. E nós viemos costurando, você vê, bem no cantinho. Até o final aqui, até onde vinha da carneira, junto aqui com o topo do cap. Após nós fazermos isso aqui, vai ser o quê? Dobrado, né?
vai acontecer isso aqui, ok? Lógico, a gente vai ajeitar, deixar melhorzinho. Mas assim você já tem a ideia. E o mesmo se repete para o outro lado. Então no caso do outro aqui eu já não vou mostrar eu costurando. Mas você já tem a base de como vai ficar. Ok? Nós costuramos ele naquele formato lá assim. Depois que nós costurarmos aqui, passar aqui pelo cantinho, ó. E vai ser dobrado para dentro aqui a carneira. Ó, após essa etapa de junção, o nosso cap já tá quase formado, hein? Dá só uma olhada. Fizemos o melhor possível nessa parte aqui para juntar esses dois lados, não é isso? Tanto aqui a caixa do boné, esse topo com a aba, que sim, é uma parte mais delicada, requer uma atenção maior, que vai pegar mais com o tempo. Importante também é nós deixarmos o mais rente possível essas duas partes, ok? E é o que a gente procurou fazer e pelo jeito aqui, ó, ficou bacana. Agora nós já vamos para, vamos dizer assim, finalização. Tem uma costura que eu gosto de colocar aqui no cantinho. Vem daqui e a maioria dos bonés você vai ver, tá? Aí começa aqui no cantinho essa lateral todinha, vem mais ou menos até aqui, ó. Uma linha. Do outro lado a mesma coisa. Só essa aí eu só quero falar pra vocês. Eu vou colocar, mas eu só não vou mostrar aqui. Eu vou falar pra vocês. É uma costura que vai vir daqui e aqui, uma linha reta mesmo, ok? Vai pegar aqui a lateral do boné junto com a carneira. E depois nós vamos colocar já o fecho. Aqui eu vou optar por fazer um fecho tradicional, aquele com a presilha mesmo, o snapback. Aí mostro pra vocês aqui o resultado final. E a nossa fase de finalização. Ó, pessoal, vou colocar aqui, como eu falei, um acabamento de snapback. É porque eu tô com uma mão aqui, eu vou soltar, mas ó, vocês já viram como vai ficar, ok? Tá aqui. Nós fechamos pra cá, trazemos pra cá e colocamos esse outro aqui por dentro, fechou? Aí nós fazemos a costura em cima das linhas, a gente só acompanha as linhas aqui para poder ficar bonito, né? Não ficar aquele monte de linha pra cá, pra lá. Nós só colocamos ali o ajuste e costuramos por cima dessa linha mesmo. Isso dos dois lados. Aí eu já trago aqui o projetinho finalizado pra gente experimentar e ver como é que ficou esse caimento, né? E agora o nosso cap finalmente saiu aí do pensamento, se tornou real, hein? Acabamos de colocar esse fecho, a parte interna, a abinha dele. Enquanto isso, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se foi interessante esse trajeto, até nós chegamos aqui na fase final. Agora eu vou colocar ele, né? Da verdade, né, pessoal? Dá só uma olhada como ficou o caimento do nosso Five Pine. Esse aqui, um azul marinho com um detalhe vermelho. Acho que deu um toque bacana, diferenciado. Super leve, pessoal. Eu acho que atribui bastante essa abinha mais molinha, de EVA. Deu esse toque. Ela tá mais abertinha aqui, mas se você quiser, enfim, ela também fica, deixar mais curvado. E aí, gostaram? Deixe um comentário se ficou alguma dúvida ou algo do tipo. Eu sempre olho os comentários e procuro responder todos. Sinta-se à vontade, se você quiser dar uma continuidade aqui no nosso canal, se inscrever, deixar um like aqui nesse vídeo, porque vai chegar em outras pessoas conforme a sua ajuda. Esse é o pagamento que eu peço aí para vocês. Se interessarem um pouquinho mais, no link aqui abaixo tem o nosso site. Lá no site você pode ver outros trabalhos que já foram feitos e também algumas coisas que você pode comprar lá, adquirir, como o molde desse Five Pine, como também a carneira, essa fita interna que nós colocamos, também está disponível diretamente pelo nosso site. Então sinta-se à vontade aí, considere se inscrever e ver aí o nosso site, enfim, as redes sociais, que eu também tenho, tudo tá como Mano Dix. Escreveu Mano Dix lá, já aparece a gente. Ok, já aparece essa cara feia minha aqui e eu vou estar trazendo mais vídeos para vocês com esse conteúdo, que é um conteúdo maneiro, que eu gosto. Enfim, vou trazer modelos diferentes do Five Pine, a gente vai fazendo algumas coisinhas nesse sentido. E quando já tiver engatilhado alguns modelos, como eu estou treinando um pouquinho do trucker, fazer o trucker artesanal nesse formato, também venho aqui trazer para vocês, ok? Mas no momento o Five Pine está rolando, espero que vocês gostem e que vão tentando fazer o de vocês, colocando para jogo, assim como eu faço os meus para mim e também para venda.
vocês também podem estar colocando isso aí pra frente, esse projetinho, tá certo? Comece ali devagar, aos poucos, nem tudo vai sair, pô, perfeito da primeiro momento, assim como vários, milhares meus não saíram tão legal, mas conforme a gente vai aprimorando e melhorando, ok? Então, tamo juntão, espero ver vocês nos próximos vídeos aí.